Próximo, pronto. Aberto o áudio. Pode prosseguir, pastor Tadeu. Depois vamos no irmão Reginaldo, que também levantou a mão posteriormente, e o irmão Laelso. Glória a Deus. Também só bem rápido, que eu creio que o sentido de deixar o pastor Reginaldo falar aí primeiro, e o Laelso também, se Deus permitir, eu falo depois. Mas só a questão lá de Atos dos Apóstolos, que o pastor Reginaldo trouxe, bem interessante, ali no capítulo 2, questão dos dons, que foi falado aí, e até fez colocar em Salmos 68, 18, fala ali o Senhor fazendo Pedro citar o profeta Joel, né? Que nos últimos dias, versículo 17, Atos 2, nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, todos, né? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E questão do Nicodemos, realmente a palavra não diz que se Nicodemos ele era, né, o que ele era e tal, apesar que aqui fala, né, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ele era um fariseu, até me corrigindo aqui, mas fala lá em João 7, no versículo 50, que, né, que Nicodemos era um deles, o que de noite fora ter com Jesus. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Sabemos que Jesus não veio da Galileia, né? Ele estava na Galileia. E também outra passagem que aparece em Nicodemos é em João 19, 39. Né? Não diz se esse homem assim andou com o Senhor Jesus, se assim aceitou o nosso Senhor. Não podemos acrescentar no que não está no texto, não tem na palavra, né? Apesar de ele ter tido com o Senhor Jesus ali em João 3, e o Senhor Jesus tendo falado com ele ali grandiosamente no Espírito, né? E mostrando para ele que mesmo ele sendo um fariseu, um doutor da lei, um conhecedor das Escrituras, que se ele não fosse espiritual, ele não conseguiria ver aquilo que ele pensa que está vendo. Mas que esse homem, ele, além dessa curiosidade e de ir ter com Jesus para, na sinceridade ou não, para querer conhecer o Senhor Jesus ou não, ele teve mais duas situações que a palavra fala sobre o nome dele, e cremos ali que o Senhor realizou algo na vida desse homem, né? Mas não, a palavra não nos traz nada de concreto. Mas é só por enquanto isso. Vou abrir para o pastor Reginaldo, sentir de deixar ele falar primeiro. Amém? E o Laelso também. O que eu desejo comentar aqui é coisa rapidinho, só a respeito dessa experiência, né, que o evangelista Felipe passou aqui, que ele teve com essa pessoa que é espírita e se diz espírita cristã, que crê na reencarnação. A palavra de Deus ela é muito clara. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então não tem essa questão de reencarnação, está explícito aqui na Bíblia, está muito claro, gente. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, acabou. Morreu ali, acabou, é o juízo. Não tem que fazer missa de sétimo dia, não tem que acender vela, não tem que fazer oração pelos mortos. Acabou. Acabou. Vai viver uma vez. E vai morrer uma vez aqui na terra. Depois disso vem o juízo. Aí aquele condenado sofrerá o dano da segunda morte. Aí é outra história. Aí a gente já vai entrar em Apocalipse, aí já é outra história.
Mas era só para confirmar isso que o evangelista Filipe falou, né? E da mesma forma Cristo também, ele se ofereceu uma única vez. Ele hoje é o sumo sacerdote. Ele não precisa ficar como era dentro da lei mosaica, né? Entrando de ano em ano no lugar santíssimo, né? Lá no Santo dos Santos, para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele não precisa mais disso. Nós não temos outro sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, né? Que morreu uma vez para levar os pecados de muitos. Detalhe, tá da palavra, não sei o que eu estou dizendo. Ele aparecerá a segunda vez sem pecado, porque ele não tem pecado. Ele carregou os nossos pecados, as nossas culpas, mas ele mesmo não pecou. E ele voltará a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqueles que nele confiam, aqueles que fazem a vontade dele, né? Jesus tentou, naquele diálogo com Nicodemos, explicar isso, mas às vezes o muito conhecimento atrapalha o agir do Espírito Santo, né? A pessoa, a própria palavra diz em 1 Coríntios, a partir do versículo 27, que o evangelho lhe confunde os sábios. Parece loucura, né? Para os sábios, para os entendidos, para os inteligentes. A maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos que tem muitos diplomas na parede, elas não aceitam, elas dizem que a Bíblia é um livro de mentira. Eu já ouvi isso de muita gente. Misericórdia. E não tem como argumentar se o Espírito Santo não tocar. O argumento humano não convence. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E aí, às vezes nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo, nós não vamos convencer. Como o próprio Nicodemos ali, com Jesus, conversando com Jesus. Ele teve aquela dificuldade, mas pelo que já foi lido aqui, nós conhecemos, lá na condenação do Senhor, ele se levantou a favor de Jesus e perguntou, né, é justo na nossa lei condenar um homem se antes ouvi-lo? Ele saiu em defesa de Jesus e foi criticado, foi repreendido por isso. Tu também és um deles? Tu também és da Galileia? Então tudo isso é pelo Espírito. É pelo Espírito. Como eu falei antes, eu vou afirmar agora, a teologia tem o seu lugar. Ela tem o conhecimento que ela traz, mas quem faz a obra, quem completa tudo de forma inigualável é o Espírito Santo. Ele é insubstituível na questão do evangelismo, na questão da pregação. A teologia é o tempero, né? Mas o que sustenta, o que alimenta é o Espírito Santo. É isso, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Só para passar para o irmão Laelcio, antes foi inclusive citado ali na conversa, o Senhor nos conduziu nesse versículo de Hebreus 9, 9, né, irmão? Que realmente é um dos que deixa muito claro e que após a morte segue-se o juízo, só é dado o direito ao homem de nascer uma vez, e a congruência, quando o irmão falava, me recordava que o Espírito conduziu nessa questão, que entre a porta larga e a porta estreita, de forma simples, podemos observar que a reencarnação que me dá a possibilidade de voltar outras vidas e outra, e tem como eu me auto-evoluir até eu entrar no reino dos céus, é uma porta larga, confortável, é um banho quente, morno, para que eu possa tranquilamente optar em viver a minha vida carnal e deixar para que eu possa melhorar um pouquinho na próxima vida, né? Ela não te confronta, ela não é estreita e apertada, que não se passa nem com o ego, né? Como a porta estreita do evangelho, que é necessário a renúncia total. Louvado seja Deus. Irmão Laelcio, fica à vontade, varão. Paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor Jesus, varão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus tremendo que nos pôs aqui para nos alimentarmos aí
é maravilhoso, como já foi dito, poderemos estar em muitos lugares a qual a carne desejaria estar, mas o Senhor nos trouxe aqui. Isso que é maravilhoso. Não foi por você. O próprio Deus. Vamos nessa parte aqui em João, no capítulo 3, no versículo 3, foi referido de se tratando de uma mesma coisa, mas mudando um detalhe de que aquele que não nascer não pode ver o reino, né? E daquele que não nascer de novo não pode entrar. Isso falando para Nicodemos, né? Que era um fariseu, ou seja, um mestre de Israel, que o próprio Jesus vai dizer. Precisaríamos compreender o que o Senhor remete ao reino, e principalmente tratando para um fariseu, e fala: você é mestre e não sabe isso, que pelo que Jesus traz, era para ele saber, né? Era para ele saber. E o que seria esse reino? Seria muito interessante, mas antes mesmo disso, eu gostaria de assim ressaltar algo para os demais irmãos, que aqueles que não estão compreendendo, que têm alguma dúvida, alguma dificuldade, levantem a mão para que seja destrinchado, vírgula, ponto, palavras, capítulos, versículos, tem que ser dissecado, tem que ser destrinchado, para que, não para a nossa própria sabedoria, mas para que a gente possa ser exortado, possa ser transformado, né? E possa ser limpo, porque é isso que é a palavra que vai te limpar e me limpar. Então, de antemão, já peço aos irmãos que tenham alguma dúvida, né? Já pode levantar a mão sem problema, não precisa ter receio, ficar com vergonha, porque aqui, como foi falado, a teologia tem a sua importância, né? Principalmente no mundo de hoje, mas nós sabemos que é pelo Espírito, como já foi trago também, né? E a própria palavra diz que serão todos ensinados por Deus. E aqui o próprio Deus está ensinando para um homem que era teólogo da época, que era um doutor, era um mestre. E o próprio Paulo lá, ele reputou tudo isso, essa bagagem que ele tinha aos pés de Gamaliel, de toda a sabedoria. Ele excedia ali na sua idade aqueles que assim estudavam com ele. Ele parece que ele era o primeiro da turma, ele se esforçava, então, e tudo isso, né? Ele falou, quando o Senhor aparece para Nicodemos aqui para revelar algo para Nicodemos, e Nicodemos não conseguiu enxergar logo de começo, por isso ele ficou meio confuso, mas Paulo, ele compreendeu depois isso, porque Cristo apareceu para ele e ele já obedeceu. Bom, então seria isso, irmãos. Se tiver alguma dúvida, pergunte. E se eu quero até trazer para os irmãos, se até aqui, né, da parte do Senhor, os irmãos compreenderam, principalmente os que estão recentes, a importância que é as Escrituras. Você sabe mensurar a importância que é para que pessoas que estão à frente de culto, pessoas que não têm entendimento do que é Jesus Cristo, do que significou ele ter vindo aqui para fazer esse sacrifício, porque tudo, se você pega de Gênesis a Apocalipse, está tudo tratando de Cristo, daquele momento especial a qual Cristo fala assim: está consumado. Tudo remete a esse dia, a esse momento específico. Então, se a gente não, se eu e você que estamos aqui para destrinchar, para aprender, para nos alimentar, para ser exortado, para ser limpo, não tivermos entendendo, é necessário que a gente paramos, né, reflitamos, para que todos sejam exortados, todos nós possamos aprender. Por isso a importância que é as Escrituras.
que é ela que vai te libertar, ela que vai te lavar, mas tudo isso mediante ao Espírito Santo fazendo essa obra, né? Então vamos procurar a ficar um pouquinho mais no 3 aqui, né? Que vai trazer do reino. E eu creio que o pastor Reginaldo deve ter um pouquinho mais de entendimento sobre essa questão dos fariseus, acerca do que eles esperavam desse povo judeu. Deixa eu abrir aqui que eu puxei algumas coisas, algumas referências. Que o povo judeu esperava, na verdade eles esperam, se os irmãos não sabem, eles esperam o Messias ainda. Eles não creem que Cristo vê isso tudo, irmãos. Estou abrindo só para a gente entender um pouco o reino aqui. O que o Senhor, o Jesus, está querendo trazer para Nicodemos e trazer para nós também. Que é muito importante, que é esse reino aqui. Os judeus, eles esperam o Messias. E segundo aquilo que eles veem nas Escrituras, eles tratam o Messias e eles veem que por isso que eles não compreendem que Cristo é, porque eles viam o Messias como o rei Davi, que ia sentar, que ia tomar o trono do rei, que vinha com poder, que ia governar, que ia reinar. Ouça bem, que iam reinar sobre esses povos, sobre a nação. Eles acreditavam e eles acreditam nisso. Por isso que eles não dão crédito tão somente a Cristo. Só que a visão de Cristo quis passar para Nicodemos, que esse reino a qual Nicodemos estava enxergando dentro da lei, dentro da visão carnal, dentro dessa compreensão a qual eles tinham dentro das Escrituras, que não era esse reinado a qual ele estava pensando, né? Ele pensava que o Senhor que vinha reinar com todo o poder. E ele reina. E ele tem o poder. Mas não dessa maneira a qual os judeus pensavam. Por quê? Porque se a gente for ver o que significa o reino, o Senhor vai nos dizer o tempo todo. Quando ele trata do reino, aquele que não nascer não pode ver o reino, obviamente. Lá em Hebreus vai tratar acerca da fé. Aquele que nasce de novo, ele passa a viver, algo passa a operar dentro dele, que foi dito há pouco, que é a graça. Pela graça, algo de graça que plantou essa semente nele, que deu essa fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, tudo é através da graça. E o próprio Senhor Jesus Cristo oferecendo algo para Nicodemos. Por quê? O reino começa aonde? Aonde que começou o reinado de Cristo? E os judeus não conseguem enxergar, mas o cristão, aquele que nasceu, por isso que ele fala aquele que nasce, na verdade aquele que não nasceu, e tratando de que aquele que já nasceu, ou seja, ele já consegue enxergar o reino. Ele vê o reino, porque ele já não anda por vista. A fé foi colocada dentro dele. Até que ele está em conjunto, né? Porque ele já consegue mensurar, já consegue ver, porque ele não vê mais com os olhos carnais, ele já não tem essa compreensão igual foi trago agora como homem natural, mas ele consegue compreender porque algo foi colocado dentro dele. Você vê que nada vem de você mesmo, irmão, nem de mim. Tudo parte de Cristo. Às vezes é até engraçado que o Senhor nos coloca esses paradoxos de chegai-vos a Deus e ele se chegar a vós, né? Mas é tudo um mistério muito grande, porque não é o homem que se achega, é o próprio Senhor que coloca algo dentro dele, porque ele não tem essa capacidade de deslumbrar a beleza de Deus em Cristo. Ele não consegue enxergar esse tipo de coisa. Por isso que parece loucura. Quando o homem natural lá de fora, ele enxerga o cristão verdadeiro, autêntico, tô falando de cristão, irmão. Ele fala, esses são tudo loucos, esse pessoal aí. Eles não conseguem enxergar com essa visão da fé pelo Espírito Santo. Né? Então vamos adentrar um pouco, para não tomar muito tempo, mas requer um pouco de... Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, espero que os irmãos me entendam. Não vou roubar tudo, mas
Eu vou procurar ser breve. O Senhor vai dizer assim, ó, lá em Mateus, os irmãos, se não puderem abrir, anotem, principalmente os versículos que estão sendo ditos, vão anotando tudo. Vão anotando quem falou na sequência, justamente para depois se adentrar ainda e se alimentar também. Porque se nós não tivermos nos alimentando verdadeiramente, vamos ficar com fome, vamos perecer. Que é o alimento que nos deixa, né, de pé. Assim, Barão, desculpa te interromper, só para acrescentar, primeiro exatamente isso aí, vamos anotar todo mundo aí, marcar e tal, mas fica à vontade, realmente não é questão de se estender não, se nós tivermos que no próximo domingo continuar nesse João 3 e no outro domingo, e assim que o senhor der a direção, como o Tadeu mesmo falou, pro Reginaldo falar, você, depois volta ele, depois volta você de novo, e assim a gente vai caminhando segundo a direção do Senhor, fica à vontade aí. Amém. Então quer que eu deixe ele falar primeiro? Não, pode trazer os versículos aí, pode trazer. O irmão ia trazer referências, não ia? Isso, do reino, né? Vamos lá em Mateus 6:33. Vai dizer, buscai primeiramente o reino de Deus, o próprio Jesus falando, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Lucas também, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. E o Senhor já explicando, o próprio Jesus já tratando de que forma é esse reinado de Deus. Lá em Lucas 17, na verdade, eu trouxe Lucas 17:20, disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus. Né? Só estou trazendo a questão do reino para depois os irmãos que quiser destrinchar um pouquinho mais adentro, observe o contexto também, porque é bem interessante que Cristo está trazendo aqui, há um contexto. Só estou trazendo as referências do reino, tá, irmãos? Lucas 13:22, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios 4:20, não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? E Lucas 9:2, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em Lucas 13:18, e dizia aquele que é semelhante ao reino de Deus, o que compararei? Lucas 13:18, e dizia-lhe, semelhamos o reino de Deus. O que se assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Então, depois, se os irmãos tiverem, se conseguiram anotar, mas eu tenho as referências aqui, quem puder, depois qualquer coisa eu jogo aí, o print, eu passo para os irmãos, para nós tratarmos desse reino do Senhor. Porque quem governa, quem reina esse mundo, nós já sabemos que é Satanás. E quando o Senhor propunha um novo nascimento para Nicodemos, e não só para esse, mas todos aqueles que o próprio Deus vai trazer até Cristo para que se alimente, é que nós somos servos, nascemos servos do pecado. Ou seja, algo reina dentro de nós e somos aprisionados por ele. Porque a própria Escritura vai dizer de quem é vencido, do tal se faz servos. Se a gente serve ao pecado, nós somos servos do pecado, né? Então o nosso libertador, e Cristo é o nosso libertador, só que Cristo nos liberta e automaticamente que isso é gerado dentro de nós, é um reinado do Senhor. O Senhor já passa a reinar, por isso que a gente consegue enxergar. Por isso que ele vai tratar do 3 aqui, de que você não consegue ver. Aquele que não nasceu, ele não consegue enxergar esse reinado, né? E o Senhor já reinava dentro dos dele. Então, quando o Senhor fala para Nicodemos, tratando desse reino de Deus, que não é com aparência, como já foi trago agora, que não consiste em palavra, que consiste em poder, o próprio Senhor já está reinando, mas não com a aparência a qual os judeus eles pensavam que viriam.
o Messias, porque até hoje eles esperam que o Messias venha sentar e tomar o trono de Davi, vir reinar onde era o trono que Davi assim reinava, né? E nós sabemos que o Senhor reinava nos seus apóstolos, né? Porque eles não faziam o que eles queriam, e observa que o convite é para que a gente seja o que, irmãos? Servos. Então, somente se somos servos, há um senhorio. Há algo que nos assenhora, que nos rege, que nos domina, que nos ensina, que nos dita as regras que temos que fazer. Então, automaticamente, como enxergamos em Cristo esse nosso Senhor, se enxergarmos dessa maneira, e isso trata desse novo nascimento, que aí você consegue enxergar, você passa a ser reinado por Cristo. Ou seja, você começa a servir ao reino de Deus. Deus começa a reinar dentro de você. E você é algo mortificado, que é os seus desejos, e você passa a ter uma visão, um deslumbre do que é o Evangelho. Por isso que você consegue compreender isso que Cristo vai trazer acerca de que, olha, eu tô indo para o Pai preparar a morada para os meus, né? Para a minha igreja, para aqueles que assim ouviram de mim, aqueles que assim o Pai os trouxe. Você consegue ter essa compreensão do que Cristo ele veio fazer. Ele veio reinar dentro de nós, né? Por isso que o Espírito, depois desse nascimento, né, falando de nascimento verdadeiro, ele passa a habitar. Por isso que somos casas espirituais, somos casas de Deus, aonde o próprio Pai, o próprio Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele passa a habitar. E é isso que Cristo quer fazer em você, em mim. Ele quer habitar. Mas tudo isso é através do nascimento. E precisamos compreender, além, passando parte do reino, deste reinado, que pelo menos eu consigo enxergar isso dentro do texto, né? Se assim não for, se os irmãos tiverem outra visão, glória a Deus, vamos juntar e ver o que o Senhor tem para nos revelar, e depois vamos tratar desse nascimento, porque tem vários textos lá em João, por exemplo, só para passar a palavra para o irmão aí também, para não me alongar. Esse nascimento está dizendo no João antes aqui, que já vimos, né? Capítulo 1, vamos ler do 12, ó. Mas todos quantos receberam o quê? O Evangelho, receberam o Filho, né? Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais eles não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, aqui já está tratando de que se você pensa que você pode nascer de novo, o homem em si, ele tem esse poder de, eu vou largar as práticas disso ou daquilo, ele pode até fazer, ele pode até ser educado para muitas coisas, mas para esse algo específico, que é enxergar em Cristo esse reinado, enxergar em Cristo a beleza de Deus, refletida na face de Cristo, isso que Cristo veio trazer, que é o nosso sumo sacerdote, como foi trago agora há pouco. Então, é só com é algo específico, espiritual, que advém de Deus, não é do homem. O homem não tem poder algum. Se você tem ambições pelas obras, pelo seu próprio braço, enxergar que há algo que você possa fazer para obter algo de Deus, ou principalmente esse nascimento, você pode tirar, vamos pôr no dito popular aqui, tirar o cavalinho da chuva, porque as escrituras não falam isso para nós. Esse nascimento aqui, o homem não pode obter esse nascimento através do seu próprio braço. Não é pela vontade do sangue nem da carne, como vai dizer o texto, mas é um nascimento que é Deus que o traz a Cristo, e aí ele consegue enxergar em Cristo essa beleza a qual Deus faz toda essa obra. Depois vamos destrinchar um pouquinho mais desse nascimento, esse nascer,
né? Então, só para trazer um pouco desse reinado aí, e qualquer coisa a gente volta de novo, amém, irmãos? Se os irmãos não estiverem entendendo, levante a mão aí. Passar a palavra aí pro Reginaldo. Aleluia, tremendo demais, né, a palavra. Louvado seja Deus. Amém. Ó, só antes do irmão Reginaldo seguir agora, trazer a atenção dos irmãos para que o Senhor já venha dando também mais referências aí, passagens. O irmão está destrinchando o reino de Deus. Esse reinar, né, que realmente é esse governo, esse senhorio, né, buscar o reino, acrescentando ali em Mateus, que o irmão leu 6,33, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, mas chegando o Senhor me dava esse entendimento que o reino é o reinar, né? Não tem como dois reis reinarem no mesmo reino, ou reina a nossa vontade ou reina a vontade de Deus, né? E então temos que buscar esse reinar verdadeiro de Deus sobre a nossa vida e a sua justiça, que é a correção, que é o endireitamento, que é o que fala aqui em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer que é exatamente esse processo da regeneração. E o que eu queria trazer aqui da parte do Senhor para os irmãos, que além desse reino, nesses versículos 3 e 5, tem um mistério aqui no 3, de ver o reino, que mastigando eu creio que seja esse, como o irmão Laelcio já tem trazido, do vivenciar, né, do ver a operação do governo, do senhorio de Deus na nossa vida agora aqui na terra. Aí no versículo 5 fala, a gente não pode, né, passar por cima disso, tem uma outra palavra, é o entrar, né? E aí o Senhor até me recorda quando foi lido agora em Lucas 13, né? Que baterão a porta e a porta será cerrada, quer dizer, não vão poder entrar, né? Sabemos que haverá um reino aí futuro do Senhor. O reino atual, como diz aqui, ó, até separei essa passagem, eu creio que o irmão não chegou a trazer essa, Romanos, sem querer me estender para passar aqui para o irmão Reginaldo. Mas Romanos 14 vai dizer, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E aí, além desse ver, tem esse entrar. E além desse nascer de novo do versículo 3, no versículo 5 tem um mistério ainda do nascer da água e do Espírito, para a gente destrinchar isso. O que é nascer de novo e o que é nascer da água, o que é nascer do Espírito, o que é ver e o que é entrar. Louvado seja Deus. Pastor Reginaldo. O que eu queria falar é só para complementar o que o irmão aqui parece para mim, irmão Júnior, como é que é o nome dele, hein? Laelcio. Laelcio, né? Então o irmão comentou a respeito dos fariseus, que os judeus hoje continuam esperando o Messias, né? É verdade, porque